Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e esse, na tela, é o intérprete de Libras, Danley. Então, olha, na aula de hoje vamos aprender um montão de coisas bem legais. Por isso, quero desejar a todos vocês, a cada um, uma boa aula, cheia de muito conhecimento, alegria, revisão também. Então, olha, lembrando, se ficar com qualquer dúvida, não guarda ela não. Manda uma mensagem para a sua professora ou para o seu professor lá no grupo da sala de aula, durante a atividade, para tirar essa dúvida junto com ele. Combinado? Então, vamos juntos para mais um vídeo da nossa aula? Vamos lá? Hoje vamos ter a aula da disciplina de matemática e vamos aprender mais um pouquinho sobre as 4 operações. Vamos aprender a reconhecer as relações inversas em cada uma das 4 operações. Vocês já conhecem as 4 operações matemáticas? Muito bem! É a adição, multiplicação, divisão e subtração. Mas vocês sabem qual é a operação inversa de cada uma delas? E olha, por que a gente faz essa verificação? Qual é o nome dela? O nome é a prova real. Essa é uma operação matemática que utilizamos para verificar se a continha que a gente fez, o resultado está correto ou não. A gente vai fazer essa verificação para ter a certeza se a continha está correta quando a gente fizer qualquer uma das 4 operações matemáticas. E para isso, precisamos saber qual é a operação inversa a cada uma delas. Vocês já reconhecem? Muito bem! Quem já reconhece, vamos revisar. Quem não conhece ou esqueceu, vamos aprender juntos. Combinado? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, para a gente fazer a prova real, essa verificação, precisamos conhecer a operação inversa a cada uma delas. Vamos revisar aqui juntos? Porque na prova real, vamos fazer uma outra continha para tirar a prova, para a gente ver se a continha, o cálculo que fizemos, está correto. Então, vamos revisar aqui qual é o inverso de cada uma das operações matemáticas. Por exemplo, ó, esse sinal aqui é o sinal de, muito bem, de mais, da adição. E a operação da adição, a gente aumenta ou acrescenta um valor, uma quantidade. O inverso de aumentar vai ser, muito bem, diminuir, retirar. Então, a operação inversa à adição é a subtração. E olha, do mesmo jeito, a subtração, a operação inversa a ela vai ser a adição. Por quê? Inverso significa o contrário. Então, o contrário da subtração é a adição. Por quê? O contrário de retirar é acrescentar. De diminuir, aumentar. Então, o contrário da adição é a subtração e o contrário da subtração é a adição. E olha, esse próximo exemplo aqui. Qual é a operação matemática contrária, inversa à divisão? Se divisão significa dividir, o contrário de dividir vai ser, muito bem, o contrário de dividir vai ser multiplicar. E o mesmo que acontece na adição e a subtração, o inverso de um é o outro. Se a gente está multiplicando, o inverso dele vai ser dividir. Então, uma operação complementa a outra, para a gente conseguir tirar a prova real, para ter a certeza se a continha realmente está, correta. Então, vamos aprender
a fazer isso na prática? Separei para vocês uns probleminhas de matemática bem legais, para a gente resolver juntos. Que tal? Muito bem! Então, se preparem, façam a continha junto comigo e vamos lá! Então, como a gente viu em aulas anteriores, é importante ler bem para conseguir desvendar a situação problema, entender as partes importantes que tem nela, para saber quais números vamos colocar na continha e qual sinal que vamos utilizar. Então, vamos precisar ler aqui ela prestando bastante atenção, tá certo? Eu vou lendo aqui e vocês tentam desvendar, descobrir qual é a continha, a operação que vamos realizar. Combinado? Então vamos lá. Nosso probleminha diz: próximo a um posto de combustível, seu João vende churrasco. Ontem ele vendeu 422 churrasquinhos de frango e 165 de carne. Quantos churrascos seu João vendeu ontem? Então, vamos analisar aqui a nossa situação problema, o nosso probleminha. Tem aqui, olha, no meio do probleminha, a quantidade de um dos tipos de churrasquinhos que ele vende, o de frango. E depois, o outro tipo de churrasquinho, o de carne. Vamos precisar fazer uma continha de... Muito bem, uma continha de mais para resolver esse probleminha. E saber quantos churrasquinhos seu João vendeu na noite anterior, ontem. Então, para isso, vamos armar a nossa continha, colocando uma quantidade, o sinal de mais e a outra abaixo, para a gente resolver a continha. Então, olha, quero lembrar a vocês, na adição, sempre vamos começar a resolver ela da direita para a esquerda, começando pela unidade. Então, vamos lá. 5 mais 2 vai ser igual a quanto? Eu tenho 5 e acrescento mais 2. Vai ser igual a... Muito bem, 7. Então, vamos agora para a casinha da dezena. Vamos somar 2 mais 6. 2 mais 6. Podemos começar contando do número 6 e acrescentando mais 2. 6, 7, 8. Então, 6 mais 2 é igual a 8. E agora, vamos resolver a centena. 4 mais 1 vai ser igual a... Muito bem, 5. Então, a gente tem aqui o resultado da nossa continha. Mas, será que a gente fez a continha certo? Para isso, precisamos tirar a prova real, fazer uma operação matemática. E para a gente saber qual é a prova real, a operação matemática que vamos utilizar vai ser a inversa. Qual é a operação matemática inversa à adição? Vocês lembram? Muito bem, é a subtração. Então, vamos fazer uma continha de menos. Vamos agora aprender como armar a prova real, para a gente ter a certeza se a continha da adição ficou correta. Primeiro, vamos revisar quais são as partes, os valores que fazem parte da continha de mais. Temos a soma ou total, que é o resultado, e as parcelas, que são os números, os valores que somamos juntos. Então, vamos pegar a soma ou total e vamos diminuir por uma das parcelas. Pode ser a primeira ou a segunda parcela. Eu escolhi aqui, o número 165. Então, vamos fazer a prova real da adição, fazendo a operação inversa, uma continha de menos.
vai ser o resultado, que é a soma o total, menos uma das parcelas. E a gente vai conferir se o resultado dessa subtração vai ser igual a outra parcela. Vamos ver aqui na prática, ó. Vamos responder. 7 menos 5 vai ser igual a... Muito bem, 2. E agora, vamos para as dezenas. 8 menos 6. De 8, eu vou retirar 6. Vai sobrar... Muito bem, 2. E agora a centena. 5 menos 1. Bem fácil, né? Então, vai ficar 4. E a gente, para ter a certeza que a continha ficou certa, fizemos a prova real. E o resultado foi igual a outra parcela. Então, a continha de mais está correta. A gente tem a certeza que 422 mais 165 é igual a 587. Então, fizemos a prova real e verificamos que a continha de mais está correta. É importante a gente lembrar, a prova real da adição, vamos utilizar a soma o total e subtrair por uma das parcelas. Então, encontramos a resposta da situação problema. Ontem, seu João vendeu 587 churrascos. Então, agora vamos fazer a prova real em uma subtração. Para isso, precisamos resolver uma continha de subtração, de menos, não é isso? Vamos resolver a continha. 697 menos 342. Vou armar ela aqui, ó. E olha, o primeiro número de cima, o valor, é o minuendo. É o número pelo qual vamos diminuir a quantidade, o valor, do subtraindo, que é o número abaixo. Então, agora que revisamos o termo, vamos fazer a continha, para a gente conseguir identificar o resultado, que se chama resto ou diferença. Então, vamos lá. Assim como na adição, na subtração, começamos da direita para a esquerda, da unidade para dezena, centena. Então, vamos lá. 7 menos 2, que é o valor da unidade, vai ser igual a quanto? Eu tenho 7 e retiro 2. Vai ser igual a... Muito bem, 5. E agora, vamos para a dezena. 9 menos 4 vai ser igual a... Muito bem, 5. E na centena, temos 6 menos 3. De 6, eu vou retirar 3. Vai sobrar? Muito bem, 3. Então, agora que temos o resultado da continha, será que ele ficou certo? Para isso, precisamos tirar a prova real. E qual é o sinal inverso, contrário à subtração? Muito bem, é a adição, o sinal de mais. Porque o contrário de diminuir é aumentar. Então, vamos fazer agora a prova real. Mas quais são os números, os valores que vamos pegar da continha de subtração? Vamos fazer o seguinte. O resto ou a diferença vai ser uma de nossas parcelas e vamos utilizar o subtraindo, que vai ser a quantidade que retiramos do número de cima, do minuendo, o número 342. Então, vamos fazer a continha. O resto ou a diferença mais o subtraindo, que é a quantidade que retiramos do número acima. Vamos resolver juntos? Para a gente ter a certeza se a continha de menos ficou correta. Vamos lá? 5 mais 2 é igual a... Muito bem, 7.
E agora, vamos para as dezenas, seguindo a ordem da direita para a esquerda. 5 mais 4 é igual a 5. E acrescento 4, vai ser igual a 9. Muito bem. E agora, vamos para o próximo número. 3 mais 3 é igual a 6. Muito bem. Então, resolvemos a continha de mais. E para a gente ter a certeza se a continha de menos ficou correta, tiramos a prova real com o sinal inverso. E olha, o resultado deu igual ao minuendo. Então está correto. Por quê? Fizemos uma continha inversa à subtração e deu o mesmo resultado do minuendo. Então, quando fizermos a prova real e a conta der o mesmo resultado do minuendo, que é o valor do número de cima, a continha está correta. Muito bem, parabéns! Então, vamos agora para a nossa última situação problema. Diz assim, ó, no Dia das Crianças, Dona Rita comprou 5 pacotes de pipoca para distribuir. Cada pacote contém 15 unidades e ela vai separar 3 pipocas em cada saquinho. Quantos saquinhos ela vai conseguir fazer no total? Então, olha, analisando aqui a situação problema, a gente vê que vamos precisar fazer uma multiplicação. Porque há quantidade de pacote e tem a quantidade de unidades. E precisamos saber qual é esse valor. Vai ser o número 15 multiplicado 5 vezes. Então, vamos fazer a multiplicação. E depois, vamos responder. Colocando 3 pipocas em cada saquinho, quantos saquinhos ela vai ter? Vai ser o resultado da multiplicação dividido por 3, para a gente responder quantos saquinhos Dona Rita vai ter no final. Então, vamos lá. Primeiro, vamos responder a multiplicação, para saber o valor. Vou armar aqui a continha e, olha, eu vou trazer para facilitar a tabuada do número 5. É importante a gente em casa sempre estar estudando ela. Da multiplicação, da adição, subtração, para a gente aprender cada uma das continhas, tá certo? Vamos lá. Ó. Primeiro, vamos começar a multiplicar a unidade. 5 vezes 5 é igual a... Procurando aqui na nossa tabuada, 5 vezes 5 é igual a... Muito bem, 25. Então, vamos responder. 5. E olha, eu vou colocar o número 2, que forma o número 25, aqui embaixo agora. Não, muito bem. Ele sobe lá para cima na casinha da dezena, porque vamos multiplicar ela agora. 5 vezes 1 é igual a... Muito bem, 5. Por quê? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, porque estamos multiplicando apenas uma vez. Então, 5 vezes 1 é igual a 5. Mais o 2 que subiu vai ser igual a 7. Então, temos aqui o resultado da continha. Mas será que ficou certo? Precisamos fazer a prova real para a gente ter a certeza, fazendo uma continha. E para a gente fazer ela, vamos fazer o oposto da multiplicação, que é a divisão. Muito bem! Então, vamos saber quais são os valores que armamos a continha para tirar a prova real. Primeiro, ó, vamos fazer a divisão do produto dividido pelo fator. Então, o produto é o resultado, vai ser o número 75,
dividido pelo fator, que é o número 5. Então, a operação da prova real da multiplicação vai ficar assim, ó. 75 dividido por 5. E agora, vamos resolver essa continha de divisão. O número 7. Eu posso dividir por 5. Ele é maior que 5? Muito bem. Então, vamos responder agora. Vamos ver qual número multiplicado por 5 vai ser igual ou se aproxima de 7. 5 vezes 1 é igual a 5 e 5 vezes 2 é igual a 10. Então, 5 vezes 2 passou. Então, 7 dividido por 5 vai ser igual a 1. Vamos fazer a continha para ver quanto é que resta para continuar a divisão. 7 menos 5 é igual a... Muito bem, 2. Então, vamos descer o próximo número da divisão. 25. Eu posso dividir para 5? Muito bem. Por quê? O número 25 é maior que 5. E na tabuada, qual é o número que, multiplicado por 5, dá igual ou se aproxima do número 25? Muito bem, é o número 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25. É o mesmo que eu somar o número 5 vezes. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Coloco 5 e vou subtrair. 25 menos 25. 5 menos 5 é 0. E 2 menos 2 é 2. Então, resolvemos aqui a nossa prova real. E olha, para a gente ter a certeza que ela ficou certa, o quociente, que é o resultado da divisão, vai ser igual ao outro fator que não utilizamos na divisão. Então, como o resultado é 15, a nossa continha de multiplicação está correto. Parabéns! Então, 15 vezes 5 é igual a 75. Muito bem! Então, agora que fizemos a continha de multiplicação, respondendo a quantidade de pipocas que ela comprou em todos os pacotes, vamos precisar responder quantos saquinhos ela vai conseguir fazer com essa quantidade de pipocas, colocando em cada saquinho 3 pipocas. Então, quando diz que ela vai separar 3 pipocas por saquinho, ela vai precisar fazer uma continha de divisão para responder. Então, vamos fazer juntos essa continha. 75, que é a quantidade de pipocas no total, dividido por 3, que vai ser 3 pipocas por saquinho. Vou armar aqui a continha para a gente e vamos responder. Para facilitar, é importante a gente ou aprender a tabuada ou estar com ela ao lado, para a gente conseguir aprender e facilitar na hora da continha de multiplicação ou divisão. Então, vamos lá. O primeiro número é o número 7. 7. Eu posso dividir ele por 3? Muito bem, eu posso, porque 7 é maior que 3. Então, eu vou procurar na tabuada qual é o número que, multiplicado por 3, vai dar igual ou aproximado de 7. Lembrando, ele não pode ser um resultado maior. Tem que ser igual ou menor. Então, olha, aqui a gente tem 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Se a gente fosse fazer com 3 vezes 3, iria dar igual a 9. Iria passar o valor do número 7.
Como iria passar, a gente vai fazer 3 vezes 2, que é igual a 6. Não é igual a 7, mas se aproxima. Então, no quociente, eu coloco 2. E vamos fazer uma continha de subtração para ver o resto. Vamos subtrair do número 7 o resultado de 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, 7 menos 6 é igual a, muito bem, a 1. E agora, eu vou pegar o próximo número da divisão. Vai ser o número 5. Ele vai descer para se unir lá com 1, formando o número 15. O número 15, eu posso dividir ele por 3? Muito bem, eu posso, porque 15 é maior que 3. Então, vamos procurar na nossa tabuada qual é o número que multiplicado por 3 dá igual ou se aproxima de 15. Então, o número que é igual ou se aproxima do número 15 vai ser o resultado de 3 vezes 5. Coloco o 5 no quociente e agora vou fazer a continha de menos do resultado de 5 vezes 3, que dá igual a 15. Então, olha, 5 menos 5 é 0 e 1 menos 1 é 0. Respondemos aqui a nossa divisão. Mas será que ela está certa? Para a gente ter a certeza, vamos fazer agora a prova real. A gente mesmo conseguir verificar se a continha está correta ou não. E eu vou precisar fazer a continha inversa da divisão. Vocês lembram qual é? Muito bem, é a multiplicação. Então, quais os valores eu vou pegar? Prestem bastante atenção, tá certo? Eu vou utilizar o valor do quociente. Eu peguei o valor do quociente, que é o resultado, e vou multiplicar pelo valor, o número, no divisor, que é o número 3. Com o auxílio da tabuada, vai ficar bem fácil da gente responder. Por quê? 3 vezes 5 é igual a, muito bem, 15. E olha, eu coloco a resposta assim, o 5 e o 1 ao lado. Não, muito bem. O 1 sobe lá para a casinha da dezena. E vou multiplicar agora 3 vezes 2. Vai dar igual a... Muito bem, 6. 6 mais 1 é igual a 7. Parabéns! Então, a gente vê que o valor da nossa multiplicação, que é a prova real, vai ser igual ao dividendo. Então, a nossa continha de multiplicação está correta. Com a prova real, a gente consegue verificar se está tudo correto ou não. É bem fácil. Precisamos apenas fazer a continha inversa. Muito bem. Então, conseguimos a resposta. Dona Rita comprou 75 pipocas e vai fazer 25 saquinhos. Muito bem! Então, agora, vamos relembrar os termos da divisão. A gente tem o dividendo, que é o número que vamos dividir pelo divisor. O quociente, que é o resultado da divisão. E o resto, que é quando sobra. Agora que assistimos a nossa videoaula de hoje, revisamos sobre as 4 operações e aprendemos sobre a prova real, que é a operação inversa. Vamos prestar bastante atenção na explicação do seu professor ou da sua professora e fazer a atividade com bastante capricho. Combinado? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!